Mis hermanos, saludo a todos con la paz del Señor. Estamos de vuelta una vez más con su escuela bíblica en el hogar. Hoy estamos empezando un poquito tarde. Los hermanos, tengan misericordia del pastor, porque anduve servindo la Santa Cena y ya llegué aquí ya 7:30, ¿no? Y tuve que me ordenar y todo, pero estamos. E já agradecemos a você que está participando deste trabalho, que eu sei que ha sido de grande bendição para vossas vidas. Temos que sempre estar alimentando nossa alma, ¿sí? Principalmente quando se trata da escola bíblica, porque é onde estamos quitando nossas dúvidas e estamos aprendendo e desaprendendo também, não? Porque às vezes temos consciência de algo e que não é aquilo que pensamos ou que temos como uma filosofia, uma ideologia, e daí vamos aprendendo. A vida é assim, não? Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós outros juntos seguimos aprendendo. Pero já quero saudar a você que está participando. Você invite sua família. Como sempre digo, invita a tu papá, tu mamá, invita a tus hermanos, su hermana, su abuelo, su abuela, su tío, su tía, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, para estar participando. É de grande proveito nós estarmos estudando a palavra de Deus. Então, está invitando, pare um pouquinho sus quehaceres agora e vamos aprender um pouco a palavra de Deus. Já envio um saludo desde aqui da Igreja Assembleia de Deus de Mar del Plata, Argentina, a todos os demais países que estão participando, que estão sempre interactuando com nós, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Chile, Peru, Índia, Moçambique, Espanha, os países que sempre estão participando de nossas transmissões. Reciba o saludo da Igreja Assembleia de Deus, aqui desde Mar del Plata, Argentina. Que Deus siga bendiciendo vuestras vidas. Que todo o que estamos transmitindo sirva de edificação espiritual para você e para sua família. Deus siga bendiciendo vuestra vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Que as manos do Senhor estejam adentrando em su hogar nesse dia e que tu seas muito bendecido junto a sua família. Hoje está escalado comigo o presbítero hermano Martim e, como sempre, tem um presbítero escalado e, como eu já dije que nessas lições também vamos estar invitando os vice-dirigentes da escola, os hermanos também, para estar participando com nós. Então, vocês já vão preparando-se, porque chegará sua oportunidade de estar aqui também participando, interactuando para a glória do nome do Senhor. Então, presbítero Martim já com seu saludo e depois já com a liturgia, como siempre hacemos. Saludo a la mano de Dios, a aquellos que nos están viendo con la paz del Señor. Agradecido a Dios de poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Y como nos orienta nuestro pastor, pasamos a la liturgia de nuestra lección número 5, lección que se titula ¿Aún retienes tu integridad? Es una pregunta, ¿no? El texto audio de esta lección nos dice así: Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Se encuentra en el Salmo 7 y el versículo 8. La verdad práctica nos dice así: si el cristianismo es la religión de la integridad, quienes lo profesan tienen la obligación de actuar con entereza de carácter, ya sea en la vida particular o en la social y espiritual. La lectura bíblica en clase se encuentra en el libro de Job, capítulo 31, versículos 1 y 2, luego versículos 17 y 18 y a continuación 23 al 28. Pero primero vamos a hacer nuestra lectura diaria que se encuentra
para el día lunes en el Salmo 15 y el verso 2, que dice: la sinceridad es la característica del creyente. Para el día martes se encuentra en el Salmo 25, versículo 21. Dice: la sinceridad guarda al creyente. Para el día miércoles la lectura está en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Dice: la sinceridad es escudo para el creyente. Para el día jueves, Proverbios capítulo 19, versículo 1. Dice: la sinceridad es mejor que la riqueza. La lectura para el viernes está en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 8 dice: la sinceridad es alimento. Y para el día sábado, Tito capítulo 2, versículo 7 dice: el creyente debe ser ejemplo de sinceridad. Ahora vamos a nuestra lectura bíblica en clase. Se encuentra en Job capítulo 31, versículo 1 y 2, luego 16 al 18 y a continuación 23 al 28. Dice así la palabra del Señor: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Qué heredad el omnipotente de las alturas? Si yo estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría yo negado al Dios soberano. Amén, hermanos. Entonces tenemos en nuestras manos una lección que es de mucha bendición, que es una pregunta, ¿no?, que el comentarista hace a nosotros. ¿Aún retienes tu integridad? Como siempre empezamos la lección todas las semanas, vamos para los objetivos que el comentarista destaca, que dice definir el término integridad, después mencionar, según la lección, los diversos aspectos de la integridad y por último establecer paralelos entre los términos integridad y corrupción. Entonces, basado en eso que vamos hoy interactuar yo con el presbítero hermano Martín y ustedes de su casa también. Es importante que ustedes estén participando, ¿no? Hubo semana aquí que hermano dio preguntas, ¿no? Es claro que capaz que sepa, capaz que no. No somos detentores de la verdad y del conocimiento. Nosotros, la respuesta que no tenemos para hoy, podremos darte la próxima semana, buscaremos y te responderemos. Pero si hay alguna duda en aquello que estamos hablando, los hermanos pueden enviar un mensaje, ¿sí? O si no quieren hacer la pregunta ahí, enviando el mensaje directamente ahí en el Facebook, porque yo tengo aquí, estoy acompañando los hermanos que van entrando. Usted puede mandar, enviar un mensaje para mi WhatsApp y hace la pregunta, ¿sí? Y así es até mejor porque no expone a nosotros si no supemos responder, ¿no? Entonces, usted envía y nosotros vamos a estar intentando traer una respuesta que pueda quitar la duda, ¿no?, de cada uno que por casualidad puede tener. Entonces, el primer objetivo nuestro es dar un término, ¿no?, a la palabra integridad.
dar, que é o que estamos vivendo nessa época, e é uma palavra muito rara, não? Sona muito raro na cabeça de muita gente que é muito difícil. Por exemplo, os valores, eles foram invertidos. Antigamente, por exemplo, vamos citar um exemplo. Eu vou na caixa, e vai delante de mim uma pessoa, e por aí se cai a bilheteira, uma plata dessa pessoa, e por aí eu vou e agarro e chamo, se é um senhor, uma senhora, senhora, mira, deixaste cair esta plata, bueno. E a maioria da gente, se vê esta atitude, isso não se chama mais integridade, não se chama mais honestidade. Você vai ser tenido como tonto, porque os valores foram invertidos. Estão inversos os valores. Ou antigamente não. Isto era um sinônimo de integridade, de uma pessoa honesta, de só querer o que é sujo. De los demás para ele não lhe serve. Pero hoje estamos vivendo nessa sociedade, onde as pessoas têm valores invertidos. ¿Sí? Uno quando hace algo, já hace pensando em ventaja, não? E a coisa não está boa se é boa para o outro e se é boa para ele. Tem que ser boa para ele e mal para o outro. Que ele ganhe e que o outro pierda. E quando miramos o contexto bíblico, encontramos o Senhor Jesus, os apóstolos, nos ensinando de forma distinta. A Bíblia aún é o livro que aún nos ensina valores, princípios, aonde nós nos regimos por esses princípios, por esses valores. Há tantas pessoas que aún guardam, que aún preservam os valores, os princípios, pero há muitas pessoas que perderam os valores e os princípios. E a integridade é um valor que não há plata que pueda pagar. Se uno é íntegro, se tem integridade, isso nada pode pagar. Então, a princípio, vamos tentar trazer uma definição, não? Vamos definir o término integridade. É importante, não? Algo que quando eu estava estudando, Martim, e eu fiz uma anotação para não me... não, já passo de los 45, aún não cheguei aos 46, aún falta, pero já passei de los 45. Então se diz assim, la integridade implica a toda a persona. Isso, a toda a persona. Implica o quê? O coração, a mente e a vontade. Se o cristiano, ele tem cuidado de guardar o coração, a mente e a vontade, ele vai alcançar a ser um homem cristiano íntegro. Quando eu falo de la vontade, eu estou falando de los atributos del alma, del deseo, la voluntad, las emociones, são atributos que pertenecem ao alma. É cristiano, porque quando eu digo que a integridade implica a toda a pessoa, é a toda a pessoa. Agora, uno elige ser íntegro ou não ser íntegro. Elegir sim. E por que você diz elegir, pastor? Porque quando eu passo a servir a Cristo, não é somente eu servir a Cristo e me tornar um homem íntegro. E o que para tornar-me um cristiano íntegro, eu tenho que acercar-me a Deus. E acercar-se a Deus é uma questão de quê? De elegir. Decisão. Eu que vou elegir se vou acercar-me a Ele ou se vou alejar-me dele.
E quando eu me acerco a Deus, eu estou elegendo buscar a integridade. Por isso que digo que é uma eleição. ¿Sí? Porque sempre, hermano, sempre, tenha em conta isso, sempre a carne vai apontar para as coisas da carne. Isso é lógico. O Espírito vai apontar para as coisas do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que há o quê? Uma peleia. Uma peleia aí, o Espírito peleando contra a carne. E essa peleia, pastor, para quê? Para dominar as emoções de meus desejos, de minha vontade, que é o alma. E a gente está peleando, lutando. Então, quando eu elijo a buscar a Deus, quando eu elijo a estar cerca de Deus, eu estou elegendo buscar a integridade, ser recto, ser honesto, porque tudo isso está em Deus. E eu tenho que buscar isso em Deus. Então, é uma eleição. Eu tenho que esforçar-me por buscar a Deus e alcançar. Esse não é fácil, hein? Porque tudo, estávamos antes de começar, e eu dizia, Martim, estamos vivendo em um contexto de corrupção. Estamos vivendo nesse contexto. Não é que estou aislado esse contexto. Não. Em todo lugar que vamos, que estamos vivendo dentro de um contexto de corrupção. Seja no âmbito político, seja aonde seja. Nós vamos, estamos cercados. E não é algo que te echa, é algo que te atrai. É claro, é algo que te atrai. Porque a corrupção, ela não vem simplesmente e dizer assim, haga isso, não diz, haga isso porque tu tendrás isso. É um câmbio. Toda a corrupção há algo por detrás. Há algo que eu hago porque, por isso. Porque eu sei, não, eu hago por aquele outro. Então, se estamos vivendo nesse contexto, por exemplo, vamos citar um exemplo claro, que é do conhecimento de todos. Daniel, quando estuvo cautivo em Babilônia, não? Que foi levado nos jovens, e ele foi um dos que foram separados para servir ao rei. Pero ele propuso em seu coração e não. Isso foi o quê? Foi uma eleição. Ele elegeu. Ele propôs, não, eu não quero. Não, mira, há que provar do manjar, da comida real. Não. Quiso comprometer sua integridade. Claro, não quis comprometer sua integridade, não. Pero o que vou fazer? Trae-me legumes. Pero mira, eu estou ponendo minha vida em risco. Se o rei, quando venir ao cabo de 10 dias, e te encontrar débil, eu vou perder a cabeça dele. Trae-me os legumes. Ele propôs em seu coração, em ser íntegro. Ele não quis corromper sua integridade. Hermanos, estou falando de uma oportunidade única que Daniel com seus companheiros tiveram. Que oportunidade, pastor? A oportunidade de estudar em la maior universidade desse entonces. Este era o desejo, presbítero Martim, de todos os jovens que conheciam a Universidade de Babilônia. Eram hablados por todas as partes do mundo desse entonces, que então o rei separava jovens para prepará-los na universidade para servir. Ele ia ser parte, vamos dizer hoje, ele ia ser parte do ministério do presidente. O presidente elige homens para assumir cada pasta do ministério. Daniel estava entre isso. Pero, aunque a seu redor tinha um ambiente corrupto, um ambiente de corrupção, ele elegeu ser íntegro. Por isso que eu digo que isso está no capítulo 1 de Daniel. Você vai encontrar esta história. Então, aí
entendemos de que é uma eleição. E se eu quero ser íntegro, se eu quero servir ao Senhor Jesus com integridade, porque aqui vamos falar, não é só a integridade espiritual, não? Porque uno pode entender dessa forma. Não, eu, na verdade, sou íntegro. Eu oro, eu ajuno, eu medimo, eu, bueno, a integridade espiritual. E como está a tua integridade social? Como está a tua integridade sexual? É um combo. Não se aísla. Si no entra la dicotomía, como dicen, ¿no? Claro. Doble vida. Doble vida. Não se aísla. Você não pode ser íntegro espiritual quando tu não és íntegro nem tua vida sexual, nem tampouco em tua vida social. Tampouco tu não pode ser íntegro em tua vida social ou sexual quando tu não lo és em sua vida espiritual. Então, é um combo em que eu tenho que juntar e buscar a integridade. Então, a integridade implica a toda a pessoa e tem o que ver com o coração, tem o que ver com a mente e tem o que ver com a vontade. Então, se partimos desse princípio, presbítero Martim, e vou citar mais algumas coisas, e você me salió muito bem as definições que você tem aí para definir, para dar um termo para a palavra integridade. Também, Martim, hermanos, tem o que ver com o que é. Escute, a integridade tem que ver com o que sou, com o que digo e com o que hago. ¿Me entende? Com o que es, com o que dice e com o que hace. A integridade, ela abrange, ela abarca tudo isso, não? És íntegro? Sim, sou íntegro, pero tem que ser em lo que es, em lo que dice, em lo que hace. Isso, mais ou menos, para que os irmãos entendam mais ou menos lo que é a integridade. Pero o presbítero Martim, ele vai trazer mais detalhes para dar término à palavra integridade. Amén. Vamos a hablar un poco de la etimología de la palabra, ¿sí? Si bien es una palabra que, como decía el pastor, está queriendo salir del diccionario de nuestra sociedad, pero nosotros por la Escritura sabemos que ella es importante para la vida del cristiano. No podemos sacar esta palabra, ¿no?, de nuestro vocabulario y tenemos que tenerla siempre presente, ¿no? La etimología de la palabra dice: la palabra integridad hace referencia a la calidad de íntegro, señala la cualidad de este adjetivo. Dice: el origen de la palabra integridad deriva del término integritas o integratis, que viene del latín, que significa totalidad, como el pastor recién hablaba, ¿no? Totalidad en buen estado. El adjetivo del que deriva esta cualidad se refiere a algo entero, que no ha perdido su esencia, que permanece intacto. Al analizar las raíces de los vocablos que conforman la palabra integridad, nos encontramos con un significado etimológico interesante. De esta manera, esta palabra se compone por los vocablos in y tangere, que significa no y alcanzar o tocar, respectivamente. Así podemos concluir que el significado de este término se refiere a cierta pureza que aún no ha sido contaminada con nada dañino. Teniendo en cuenta este análisis etimológico sobre la palabra integridad, podemos decir que se refiere a una pureza física, moral o espiritual. Así podemos referirnos a la integridad de nuestra salud, de nuestras convicciones
entre otras cosas. La integridad señala el estado completo, pleno de una cosa que no ha sido modificada en forma alguna. ¿No? Esta es la etimología de la palabra, el origen de la palabra en el latín y la etimología correspondiente, ¿no? Pero cuando nosotros vamos, ¿no? Yo fijé en el comentario de Strong, Sí. ¿sabe que Strong es el comentario, no el comentario, sino la concordancia más completa que hay en el mundo? Y usted busca la palabra y le da su significado, su origen, si está en el hebraico, en el hebreo o en el griego. Y en el hebreo, cuando usted busca lo que significa la palabra integridad en el hebreo, la palabra que se utiliza para el hebreo es tuma, que significa inocencia. Pero deriva de una palabra que es conocida por nosotros, que es una palabra bíblica, está escrita en la Biblia así, que es tumín. Siempre cuando se consultaba muchas veces en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que ellos consultaban al urín y el tumín. Y tumín era el sobrenombre de uno de los elementos que estaban sobre el pectoral que el sumo sacerdote se utilizaba y que es de completa verdad. Amén. Entonces podemos sintetizar, redondear, ¿no? Habla acerca de conservar la integridad, la pureza, la no contaminación y, como dice aquí, no es ser un estandarte de completa verdad. Isso aí. Outro detalhe, hermanos, que temos que deixar também é que a integridade essa é uma, ou seja, a disciplina de uno, ¿sí? El hombre piadoso, la mujer piadosa, ele sempre tem uma disciplina, ou seja, ele é levado por uma disciplina, ele se disciplina para atingir a integridade, já que é algo que te atrai, não? Para que você haga algo que não está dentro de los parâmetros estabelecidos por el Senhor. Por exemplo, às vezes nós podemos ser induzidos a hacer algo quando na realidade você sabe que não lo pode fazer. A exemplo, e não vamos falar do Antigo Testamento, não? Porque aí lá a pessoa diz, sim, pastor, pero Deus perdona. Eu sei que Deus perdona. Deus perdona. Deus perdonou Davi. Ele cometeu um adultério e um homicídio. Deus o perdonou. Pela espada, cajou e não saiu de sua casa. Ele disse, minha espada não sairá de tua casa. O que quero dizer com isso? Que há consequências. E consequências drásticas. Não é uma consequência que Deus perdona, tu eres perdonado, pero há consequências. E nós só temos que estar vigilando, ter uma disciplina. Por exemplo, e quando falamos de la integridade, falamos de que a integridade já tem que partir de onde? Hermano Martín, hermanos, princípio de seu coração, e ela tem que ser exercida primeiramente dentro de seu hogar. Dentro de seu hogar, sim. Dentro de seu hogar. Quando começamos a exercer a integridade dentro de nosso hogar, o reflejo na sociedade sempre vai ser integridade. Porque eu sempre digo que a escola está para formar pessoas para as atividades sociais. A escola está para preparar pessoas para exercer um ofício, uma profissão. A educação e os princípios que deve passar são os padres a seus filhos. Você tem princípios que você guarda hasta hoje. Você tem princípios de integridade que tu papá, que tu mamã te passou
tú a un niño que tú traes consigo. Y cuando usted va a hacer algo que está fuera de ese principio, la lucita prende. Por eso la Biblia dice Instruye el niño en el camino. Por ejemplo, quando eu digo um exemplo claro, porque às vezes diz assim, não pastor, pero estamos vivendo na graça. Não? Diz, não, a graça de Deus é suficiente. Porque aonde o pecado abundou, sobreabundou a graça e já está. Não, Deus, bueno. Vamos para o capítulo 5 de Hechos. Hechos de los Apóstolos. Vamos ver o capítulo 5. Não é na graça que estamos falando? Então vamos falar sobre a graça. Isso aí é uma característica íntegro. ¿Qué dice presbítero nuevamente? Capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado a su mujer vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Mis hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Incluso puso aquí, la integridad es una de las mayores necesidades de se actuar. Es fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero la integridad es una de las mayores necesidades de la iglesia actual. ¿Usted viu lo que pasó con Ananías y Zafira? Ella era sencillo, hermano. Era sencillo. Chegava para o apóstolo e dizia, mira, eu vendi por 1 millón, pero eu quero donar 100. 50 pesos. Quero donar um peso. Qual é o problema? Qual é o problema? Não. Pero a gente que não leva essa integridade dentro do hogar. Mira que esse acordo não foi feito na caixa. Esse acordo foi feito em seu hogar. Os dois plantearam, mira, chegar, eu digo assim, hacemos assim. Bueno, isto foi na graça. Não foi na lei. Foi no tempo da graça. Me entende? Então, se houvesse integridade, não haveria morte. É forte isso, não? Não haveria morte. Porque os dois, e se um não for íntegro, se mira, se tu queres assim, assim. Era um problema tuyo. Eu não vou ser. Não vou ser. Isso é princípio, irmãos. O ninho, dentro de seu hogar, ele tem que crescer sabendo, conhecendo esses princípios, que vou repetir, é uma das maiores necessidades da igreja atual, da igreja moderna. Porque às vezes falta a integridade, verdade, ser sincero, ser verdadeiro, não? Porque não há necessidade. Porque era sencillo, evitaria a morte se houvesse falado a verdade. Mira, Pedro, eu tenho vendido a propriedade por tanto. Eu só vou dar 50. Foi o que Pedro dijo. Pasa que hay una apariencia ahí, ¿no? Porque la mayoría dice la escritura en los versículos anteriores que vendían las heredades y las traían a los apóstoles. Y cada uno quería demostrar que era bueno. Claro, ellos quisieron quedar bien y quedaron muy mal, porque no usaron de integridad. Entonces, en la vida del hogar, ahí debe partir ese principio de integridad. Ser verdadeiro com a esposa com o esposo, com o hijo, porque isso lleva com eles. Mi papá me ensinou um princípio
que está dentro de lo que vamos a hablar, la integridad, de ser honesto, de ser íntegro. Mi papá decía así, perda todo, pero tenga palavra. Entende? Tenga palavra. Sea íntegro. Não deixe que a corrupção te alcance. Graças a Deus, para quem conhece minha história e sabe minha história, eu vivi momentos em minha vida ter o que eu desejava. Me entende? Pero não de maneira lícita. Estava tudo em las manos. Pero eu posso levantar essas manos aqui, limpias, não? E dizer, Senhor, como te agradeço, porque essas manos estão limpias. Eu posso levantar essas manos, como diz las Escrituras, levantar as manos sem ira, sem contenda, sem manchas. Estou com as manos limpias. Pero a oportunidade vem, ou não? Já vem, todos os dias. Golpeia aí, mira. Não, é um princípio. E eu tenho que, como eu digo, me disciplinar. O homem piadoso, a mulher piadosa, eles sempre se disciplinam. É uma disciplina que vai requerer sempre, todos os dias, todos os momentos, porque você vai ser atraído para ser. Você vai ser atraído. ¿Me entende, hermanos? Então, é importante deixar claro isso, que Ananias e Safira poderia evitar a morte, porque a los pies de Adón cayó el cuerpo del marido, cayó lo de ella también. Entonces, el Salmo 1, hay un pasaje, hermano Martín, vamos a compartir con los hermanos, Salmo 101, verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Observe que eu falei que a integridade implica toda pessoa e isso alcança ele, coração, a mente e a vontade. Davi dijo assim, em la integridade de mi coração, que dijo ele, andaré em meio de mim. Observe que ele não diz de tu casa. Pero mais allá de lo que cometeu Davi, de lo que hizo Davi, não? Ele estava falando de uma necessidade, não? Então, realmente se necessita que Deus haja venido a uma vida de uma pessoa, para que então uno pueda ser íntegro. Ou seja, por isso que a princípio eu disse que é uma eleição. Se Deus não vier a minha vida, jamás, hermano Martín, jamás vamos a ser íntegros. Tu puedes luchar, tu puedes fazer o que seja. Se Deus não ha venido em sua vida, não ha adentrado em seu coração, não ha cambiado sua vida, não vai ser íntegro. Então, a necessidade que eu tenho é que Deus venha a minha vida, para que eu ande em sinceridade, integridade, em minha casa também. Tu sabes qual é o maior testigo de uma pessoa? O maior testemunho de uma pessoa? É sua esposa, é seu filho, é a família, é os parentes cercanos. Por quê? Porque a integridade já tem que partir de dentro de minha casa. ¿Me entende, hermanos? Dentro de minha casa, não? Dice que um ninho, eu me acordei deste cuento. Um ninho, ele sempre, o papá trabalhava na igreja, era pastor na igreja, e sempre estava aí. E um dia chegaram, foram ao culto, e o culto todo se processou, terminou. E quando terminou o culto, ele não queria ir-se a casa. E foi uma luta. E a mamãe disse, hijo, vamos andar porque já vamos a la casa. Não, mamãe, não, mamãe.
el papá fue y no, papá, no voy. No, yo quiero estar aquí, que todos ahí así. Y uno se acercó a él y dijo así, hijo, pero ¿por qué no quieres ir a la casa? ¿Por qué no quieres ir a la casa? ¿Es tu casa? No, porque acá papá es tan bueno. ¿Me entiende, hermanos? La integridad, ella no tiene dos caras, es una sola. Lo que yo soy aquí, yo soy a donde yo llegue. Entonces, es muy triste, ¿o no, compañero? Cuando uno está ahí y que está predicando, que está trayendo una palabra, y la esposa, los hijos, que él conoce, esa vida, ¿qué está hablando? ¿De qué él está hablando? Y la sociedad misma que uno se relaciona con Claro, lo día a día, en el trabajo. que compra lo que debe. Entonces, la integridad, yo tengo que partir de esa base. No hay personas que conozcan mejor nuestra integridad que los que viven en nuestra propia casa. El cónyuge, los hijos y otros parientes cercanos. Cuando hay integridad en una persona en la casa, todo marcha bien con todos, porque hay integridad. Cuando hay integridad en un hogar, esto refleja en todas partes, con el trabajo y hasta en la iglesia, y mucho más en la iglesia, porque si uno no está bien en su hogar, hermano, ¿cómo él va a estar bien en la iglesia? Por eso que el diablo no necesita ir en la iglesia. ¿Entiende? El diablo no necesita ir en la iglesia. Ele vai nas casas. Ele empieza a hacer el desastre en las casas. Porque la familia es la célula máter de la sociedad. Entonces, ele empieza por las casas. Provérbio capítulo 20, Martín, e versículo 7. Quando há integridade, especialmente em los padres de família, nem sequer a largo prazo, sino a corto prazo, solamente estarão conduzindo a sua mesma família, a seus próprios hijos, a uma vida infeliz, porque segundo o mal exemplo que han visto de seus padres, assim se conduzirá também ellos. ¿Qué dice el texto? Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Lee otra vez, hermano. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Escuchó, hermanos? O sea, es una cadena, es una secuencia. Si yo camino en sinceridad, ¿qué sigue después? Mis hijos. Entonces, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Alguna cosa a hablar, hermano Martín? No, estaba leyendo un texto acá del 11 que dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Si su conducta fuere limpia y recta. La manera de andar, ¿no? La manera de conducirse. Dice aquí, ¿no? El sabio proverbio. Sí. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Es como dice el texto, ¿no? Dime, ¿no? Okay. Mira, si quieres mirar, conocer a una persona, mire cómo anda. ¿Cómo anda? Como vio la tsunamita en el profeta, ¿no? Claro. Ele não entrava na cidade com um cartelito. No. Não. Sua vida. Ele já digo assim, choveu que este que passa por nosotros é varão santo de Deus. Entonces, la integridade, já demos uma definição, já conceituamos. La integridade é
lo que es la integridad empieza con la integridad sexual. Vamos a leer ese Caso de acá. sí, por favor. Dice así: a pesar de que aquellos pueblos toleraban la poligamia, Job optó por la monogamia, según la prescripción divina de Génesis 2.24. Cabe destacar acá que Génesis 2.24 está para nosotros y para aquellos que estaban después de la ley. Claro. Para Job no había Génesis 2.24. No. Es por eso que siempre se va a hacer mucho destaque en la de este hombre. Sí, No sí. tenía un parámetro, no Claro. tenía Una regla por donde él seguía. No, yo voy por acá porque acá dice así. No, era propio de él Sí. o lo que habría pasado tal vez sus padres. Claro. ¿Sí? Dice más: tenía solo una mujer, jamás aprovechó de su poder económico para montar un harén o mantener secretamente una concubina. Lamentablemente su ejemplo no sería seguido por los otros piadosos hombres como Abraham, Jacob, David y Salomón. Su ideal de pureza trascendía las costumbres de su tiempo. Lo más importante para él era adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Impresionante, ¿no? Y es interesante porque vivemos hoy en ese contexto, ¿no? De que la familia es algo del pasado. El casamiento, la monogamia, la sinceridad para con la esposa, para con el esposo. Hoy es normal, por lo menos en Brasil yo he visto mucho, es normal usted vivir con una persona y hasta casado y cada uno vivir su vida, sus aventuras. Y mira, vamos a hacer o seguinte, somos casados, pero tú haces lo que tú piensas y yo hago lo que yo penso. Bueno, si quiero venir dormir en casa, bien. Si no quiero, no vengo. Y tú no tienes que me preguntar por qué. Cuestionar ni nada. No, ni tampoco yo te puedo estar cuestionando el por qué no viniste a donde estaba. Todo lo que Dios estableció. Dios estableció. Primero, cuando Dios instituyó el casamiento, Dios instituyó dentro de propósitos. Dios no hizo el casamiento por una casualidad. Cuando Dios instituyó el casamiento, Dios hizo dentro de un propósito. Y propósito, no vamos a hablar de eso, pero uno de los propósitos por lo cual Dios instituyó el casamiento se llama compañerismo. Y el compañerismo no es solamente, no, todo bem, como estás? No, compañerismo va en todo. El sofrer junto, el compartir junto, el chorar junto, el se alegrar junto. Pero el contexto de a donde estamos viviendo hoy é um contexto muito dañado. A gente tem o casamento como uma coisa qualquer. Se certo, está bem, se não. Separamos, tu vai para allá, eu para cá. Há o casamento só para manter-se delante da sociedade, não? Principalmente quando o homem tem uma posição política, uma posição de destaque em la sociedade e não quer manchar o que eles dizem ser integridade, não? Então se mantém um relacionamento disfarçado. Nos eventos sociais, eu estou aí com a mão de minha esposa agarrado, meu amor, não, minha reina, e bueno, e a gente diz, mira, que exemplo, não? Que exemplo. Bueno, é esse contexto que vivemos. E Jó não viveu nesse contexto, pero já teria dentro de seu coração. Não tinha uma regra, nós só temos uma regra de fé. E se a Bíblia me disse que não, é não. Pero Jó tinha isso em seu coração.
Y habla más de la idea, ¿no?, que él tenía de castidad. Sí, ¿Tiene algo más para sí, compartir, dice, por favor? el patriarca tenía una norma de castidad y pureza muy semejante a lo que el Señor Jesús expuso en el sermón. Capítulo 5, ¿no? Sí. De Mateo. Sí, porque Jesús dijo, ¿no? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, que iba más allá de la ley, porque la ley que decía, De adultera. claro, bueno, Jesús, como siempre, iba, Muito mais claro. iba, digamos, no al hecho, sino a la voluntad, como usted Claro. habló, por eso que la integridad afecta también la voluntad. La voluntad. Afecta los pensamientos, Sí, sí, las sí. intenciones. Ahí Jesús dijo, ¿no? En el Sermón del Monte nos exhortó a que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial fue perfecto. Dice, pero ¿cómo alcanzar la perfección de aquel que es la suprema perfección? De cualquier forma, se nos exhorta a que seamos imitadores de Dios. En Efesios capítulo 5 y el versículo 1 dice, si no alcanzamos la norma establecida por Cristo en el Sermón del Monte, jamás podremos ser contados entre sus discípulos. Interesante porque Jesús habla de esto enseñando a nosotros. Ya estamos acá en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Pero Job, ya en el capítulo 31, él dice, ¿cómo yo he de mirar? Ya, los valores, la moral, la integridad de este hombre era semejante, para si podemos comparar a las que Jesús estaba enseñando. Aí, Martín, volvemos a lo que hablamos de principios que se aprende De chico. de chico, en el hogar. Ele não tinha uma regra para por a donde pudieras guiar-se, pero entendemos de que Job tuvo princípios de integridade que seus padres haviam passado para ele e também o processo da vida que ele foi ensinando, pero ele traía consigo princípios, não? Que de acordo com sua vontade ele foi aplicando esses princípios. Não sei se você tem algo a compartir. Como que lo que compartimos, o sea, que a veces, sobre todo en estos temas, que muchas veces, en el tema ¿verdad?, que estamos tocando ahora, el punto que estamos tocando, que es el tema de la sexualidad, que inclusive David, que fue un hombre piadoso, y que él habla de su integridad en los salmos, como estuvimos leyendo, que mismo la integridad a veces puede ser comprometida, como en el caso de David, como dijo usted, ¿no? Claro. Aparte de la fornicación, podemos decir así, el adulterio, fue homicidio, fue afectada la integridad, Sí. en aquel entonces, ¿no? Pero cuando nosotros caminamos en integridad y obramos en integridad, hoy compartíamos, ¿no?, que Dios nos guarda de pecar. Y compartíamos hoy con el pastor un texto que está ahí en Génesis capítulo 20. Vamos ver. Eso me llamó mucho la atención ese texto porque El versículo 20, versículo 3. Es un texto muy conocido dice así. de todos nosotros, del 3 al 6. Capítulo 20 de Génesis, versículo 3 hasta versículo 6. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sinceridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Interesante, ¿no? Muy interesante. Porque hablando acerca de este tema, hay muchas veces que el diablo hace una trampa delante de nosotros. Y por nuestra integridad Pero de Dios corazón, toma en cuenta en el tome. Qué cosa hermosa, ¿no? Cuando el rey Ezequías, ¿no?, fue avisado por Isaías, Ahí dice, va a morir. va a morir. Y ahí el rey, después que se fue el profeta, dice que se dio vuelta en su lecho y oró a Dios y le dijo, Señor, tú conoces mi camino, cómo yo anduve en integridad delante de ti. Y Dios Cambió el plan. Nosotros podemos ver acá esto, ¿no?
Pero yo hago un paréntesis en este tema. Porque nosotros no podemos solamente fiarnos de que siempre Dios nos va a librar. Porque José, el libramiento de José fue una actitud propia. Claro. Hay cosas que nosotros tenemos que huir. y otras que Dios nos va a Librar. Interesante eso, ¿no? Y es la ventaja de quien es íntegro, ¿no? Que Dios también, por la integridad de su corazón, Dios lo libra, ¿no? Dios veía, porque Abimeleque, ele sempre foi muito sincero, porque ele, bueno, viu que era uma mulher hermosa, pero aí pergunta, ¿Tu mujer? No, ¿es tu mujer? No, mi hermana. Abriu a porta. Después le preguntó a ella. Claro, e ela disse, minha irmã. Observe que ele tinha integridade em seu coração. Ele podia escutar Abraão e dizer, já está. Observe que foi a ella. Fui perguntar a ella. Porque por aí dizia, não. Ele me disse que era irmã, já está. Não, fui allá. Ele perguntou, não, minha irmã. Pero Deus não lhe permitiu, porque viu que ele estava sendo de maneira inocente. Sua inocência, porque na verdade não sabia. Se ele hubiera dicho, es mi mujer, Dios no se iba a meter. claro. Pero Deus viu a inocência, não? Porque às vezes se pode cometer uma falha, pero por inocência, não sabia. E pode passar, não? Uno não saber de algo e por la integridade de seu coração, e Deus perdona e diz, não, você não tuvo culpa porque eu veo seu coração. É bueno porque Deus conhece, não? O coração de cada um. Então, Jó, ele demonstra sua integridade, sua castidade, não? Delante de Deus, porque ele disse, como dijo no Jó 31, não? Sí. 31. Versículo 1, ¿no? Del 1 dice, hice pacto con mis ojos. Hace una pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del omnipotente de las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y entrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduviere con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón, esta palabra me encanta, y si mi corazón se fue tras mis ojos. Sí, Y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. ¿No? Y sigue hablando, ¿no? Claro. También dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, ella, otros se encorven, pues es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. É importante e forte esta expressão. Eu hizo pacto com mis ojos. ¿No? É importante, hermanos, nós atentarmos por essa expressão de Jó. Hacer pacto com nossos ojos. Amém, hermanos? Amém. Então, em la vida sexual, Jó demonstrou também ser íntegro. Mais allá de lo que o comentarista habla, não? De nossa integridade, de não mirar outras coisas, vamos também muito mais allá com nossa integridade em nosso lecho, em nossa cama. Isso habla também de uma integridade sexual. Amém, hermanos? E nós temos que falar sobre isso. Redes sociais, claro, porque hoje, por exemplo, eu vi, não foi nada que eu vi, eu estava mirando a tele e havia periodista que estava incentivando ter o sexo virtual, não? E usava como excusa o coronavírus, para não ter a função de corpo. Então se dizia, não, você pode ter o sexo virtual.
E pode ser que alguém tenha adentrado por esse caminho e disse assim, não, eu não tenho que confessar, eu não tenho que pedir perdão, porque eu não houve uma função de corpos. Isso é pecado que leva à morte. Sim? Quando Jesus dijo que solo em mirar e desejar, Ya pecaste con ella en el corazón. disse, já cometeste já adultério, já pecaste. Me entende, irmãos? Então, se estamos vivendo esse tempo que muita gente está mirando, passa que ensina, que diz que tem que fazer, ou que não tem que fazer, e às vezes uno é levado por essas coisas, pero Jó tem uma integridade sexual. Sim? Para eu me satisfazer e ser amplo em meu ato sexual, eu sou muito claro com isso. Temos que falar sobre isso, porque é uma coisa que às vezes queda cerrada, entende? E eu não necessito fazer outras coisas para as realizações. Não. Eu tenho que atender ao parâmetro bíblico, a lo que a Bíblia nos diz. Não importa lo que os pastores andam falando, dizendo que pode isso, que pode aquele outro, que pode isso, que pode... E já escutei pastor falar e dizer assim, não, isso vai pela consciência. Ah, é? Então se quer dizer que o acusador de Deus na terra agora se chama consciência? Será que a consciência está muito mais allá que isso aqui? Eu sei que a consciência é um acusador de Deus na terra quando ela não está corrompida. Entendes? E como você apoia biblicamente isso? Davi. Quando Natã chegou para Davi e falou do homem rico, o homem pobre, que la ovejita, e ele estava tão com a mente tão poluída, a consciência estava tão cerrada, que ele não entendeu. Lê o texto habla só no feminino. La ovejita, la corderita, não habla no masculino. El juicio que profirió él, el tal tiene que morir. Aí é onde quero chegar. A consciência dele estava cauterizada e ele já queria cometer outro pecado. Viste? Que quando a consciência está cauterizada, ela não consegue ir mais allá. Ela não consegue discernir, entender de que houve um pecado. A consciência dele dizia que ele tinha que matar. Não, mata. É digno de morte. Porque não é simplesmente a consciência que é um acusador de Deus na terra. A palavra é a regra que nos diz o que temos que fazer. Sim? Porque eu he visto muitos pastores. Não, isto vale o senso comum. Isto vale o que decide o matrimônio dentro da habitação. Não, é o que diz a palavra, que nosso leito tem que ser sem mancha. Amém, irmãos? Então, tenhamos cuidado. Lo que meus olhos estão vendo, lo que estou mirando. Entende? E necessita confessar para se liberar, para viver uma vida de paz, para viver uma vida próspera. Porque está escrito que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pero lo que encubre, diz a Bíblia, que não prosperará. Entende? Então, vale dizer isso, deixar esta deixa cá, porque é importante que cada um de nós, como crente que somos, como hijos de Deus, buscar nossa integridade sexual. Amém, irmãos? Nossa integridade sexual. Não vou buscar fantasias. Não? Para se satisfazer com fantasias. Não. Eu tenho que ser íntegro também em minha habitação. Aonde Deus está. Aleluia. Deus tem que visitar minha habitação. Deus tem que chegar de madrugada e dizer, eu me sinto bem aqui.
Eu me sinto feliz, eu me sinto bem estar aqui nessa habitação, porque este ambiente é sano. Aleluia. Eu sinto de deixar essa palavra aqui hoje. O ambiente é sano. Eu posso visitar esta habitação. Eu posso falar com meu filho, eu posso falar com minha hija. Eu deixo essa pergunta a você, hermano. Deus pode visitar a tua habitação? Deus pode tocar-te quando tu estás aí? Cuidado. Deus te manda dizer, cuidado. Vigila. Abre seus olhos. Deus quer visitar a tua casa, quer visitar a tua família, quer visitar a tua habitação. E eu tenho que ter integridade sexual. Eu tenho que ser íntegro. Eu não posso fazer o que vem na cabeça para ser. Ou satisfazer as fantasias que está aí corrompendo tu mente. Com as coisas que tu estás vendo. Com as coisas que tu estás mirando. Todos os dias. Aleluia. Tu esposa não vê, tu esposo não vê, o pai não vê. Ela adora em calamanara chore. Pero aquele que vê todas as coisas, aquele que sabe o profundo e o escondido, ele vê, ele sabe que tu necessita integridade em tua vida sexual. Ele sabe que tu necessita ser íntegro. É por isso que as coisas não estão andando bem. É por isso que as coisas estão andando muito mal. Deus está falando contigo nesta noite. Está dizendo, eu quero integridade em tua vida sexual. Seja íntegro. Eu quero visitar tua habitação. Eu quero visitar tua esposa. Eu quero visitar teu esposo. Eu quero sanar esta enfermidade que te atormenta. Receba essa palavra profética, porque Deus me manda falar contigo nesta noite. É tempo de dar um basta. É tempo de parar. É tempo de volver atrás. Aleluia. E hacer as coisas bem, para que haja prosperidade, para que tu veja tus filhos prosperando, para que tu veja tua família prosperando. Com isso, um pacto com seus olhos. No que estás mirando, no que estás vendo, isso está corrompendo sua mente. Pero es a palavra de Deus a seu coração, com alerta. A palavra de Deus que está te dando um alerta nesta noite. Aleluia. Busca a integridade em tua vida sexual. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quer prosperar? Hazlo e serás próspero. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos mais adelante. A integridade social. Pode ler, irmão Martín? Integridad social. Dice, Job era un hombre que tomaba en serio la integridad y la justicia social. En Job 31, 16 al 18, dice, lamentablemente, no son pocos los cristianos que hacen de su vida una infundada y cómoda dicotomía. Hipócrita e impíamente alegan que no tienen el hábito de mezclar su vida social con la espiritual. Sin embargo, las Sagradas Escrituras desconocen ese binomio. Lo que el creyente es en la iglesia debe serlo también en la vida particular, ¿no? La dicotomía habla de una división, ¿sí? La palabra del comentador de la lección también explica, dice que dicotomía significa división de cualquier cosa en dos partes. Dice, en la antropología teológica es la corriente que defiende la naturaleza humana constituida de dos partes,
distintas, materia y espíritu, cuerpo y alma, ¿no? El comentador de la elección dice que no hay como dividir. No, no, no. ¿Sí? Lamentablemente dice, hay muchos cristianos que sí entraron por ese camino, Sí, sí. pero la escritura no apoya de ninguna manera, y Job también nos deja el ejemplo, ¿no? Que él era íntegro en todo momento. Es interesante de la palabra del Señor que está ahí en Job, que es una frase que Dios mismo utiliza. Job capítulo 2, es como si Dios mismo se asombrara, ¿no? Capítulo 2, versículo 3, después del embate, ¿no? De los embates de Satanás a Job. Dice la Biblia en el capítulo 2 y el versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro con él como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase, Sí. y que aún retiene? Era tan alto el nivel de integridad que parecía como que Dios, mirando así el texto, ¿no? Y diciéndole a Satanás, ni con todo lo que le hiciste, Claro, claro. conseguiste comprometer su É integridad. como o Jó dijera ele assim, não adianta, Senhor, não vai adiantar nada. Tu vai seguir haciendo isso comigo Y voy a seguir, y yo voy a seguir ¿sí? manteniendo No mi había integridad. cómo comprometer, cómo contaminar Claro, lo que Job tenía con Dios. sim, assim é. Ele cita o capítulo 10 de 1 de Sim. Coríntios, não? Versículo 32, que diz assim, não seas tropiezo nem a judíos, nem a gentiles, nem a la iglesia de Deus. É interessante isso, não? Hablando, claro, de la doble personalidad. Claro, de la doble personalidade. Porque quando nós demonstramos essa doble personalidade, eu vou ser uma pedra de tropeço, não? Porque alguém vai virar a igreja e dizer, mira, essa igreja aí, mira como é esse crente. Mira, esse crente comprou, mas não me pagou. E aonde? Ah, é crente? De onde? Eu estou passando a ser um tropeço para lá, igreja. E quando habla de los gentiles, está falando de todos aqueles que não é judío e que, nesse caso aqui, a los que não são creyentes e que não são judíos, que não conhecem. Tampoco se da testimonio, digamos. Claro, não necessita que se dê testemunho, porque a vida dele já é isso. Pero nós outros é um choque, não? Por exemplo, quando alguém te decepciona por alguma coisa, quando tu veías nele uma integridade, como tu te sientes? Assim se sente aqueles não evangélicos quando uno tem uma atitude que não agrada aquela pessoa, tampouco a Deus. E é interessante que o comentarista, quando habla lo que é a integridade social, ele dá uma definição curta, pero muito objetiva. Ele diz assim, é a entereza com que cumprimos nossos deveres. Mira, como cidadãos, como membro de uma sociedade política e juridicamente organizada. Ou seja, a integridade de uno vai muito mais allá que isso. Ele sabe de que, como cidadão, ele tem deveres, tem obrigações, tem direitos, sim, mas tem deveres. Porque às vezes nos acordamos de nossos direitos e nos olvidamos de nossos deveres. E é importante atentarmos de que, como cidadão, vivo em uma sociedade politicamente organizada por leis, não? Por leis que é regida por las leis que se estabeleceram. Por exemplo, estamos vivendo um tempo de uma quarentena, sim? E já o presidente ha bajado muitos decretos que estão basados
em leis. Os decretos, escute, os decretos, eles não são baixados simplesmente assim, não são basados em leis. O decreto bajou no decreto, sim, pode estar seguro. Antes desse decreto baixar, o que passa? Vai passar em um legislador, seja qual for ele, para ver as leis, o que diz a Constituição, as leis constitucionais, a lei do Estado, da província, a lei do município, vai mirar e aplicar esse decreto às leis. Porque o decreto não pode herir a Constituição. Então, eu quando estou rompendo os decretos, eu estou rompendo a lei e não estou atuando com integridade. Eu tenho responsabilidades. Quais são as responsabilidades que eu tenho como cidadão? De comprar, de vender, de pagar meus impostos. Não? Eu tenho que pagar meus impostos. Eu tenho que ter cuidado. Eu conheci muita gente, por exemplo, allá em Brasil se chama mono, o macaco, não? Diz assim, quando digo, não, a luz está vendendo muito cara, a luz. Eu vou fazer uma ligação direta, Enganche. aqui chama enganche, não? Vou fazer um enganche já, e aí vou orar. Isso é integridade? Estou atuando como um homem íntegro? Aonde está a minha confiança em Deus? De crer que Deus é poderoso para mandar a plata, para eu pagá-lo. E digo mais, e muitas vezes tem a plata para pagar. Mas isso é algo que está, já foi plantado, já está en el corazón. Já está aí. Como é que Busca uma... no es lo que entra lo que contamina, no. Pero lo que sale. Então se busca. Então por isso que hablamos primeiro que tem que haver uma disciplina. Porque uno busca, porque está aqui. Sí, sí, la naturaleza. A natureza dele está apontando, não tenho que arreglar alguma coisa aqui para que me saia mais barato, para que me... E não se dá conta que aí ele está perdendo o que é mais lindo, o que é mais hermoso, na vida de um que é sua integridade. Ter um caráter intachável. A gente lo mirar e dizer, não, aí eu posso confiar. Aí eu posso confiar. Aí não é tramposo. ¿No? Hay algo, pastor, que estaba en casa cuando estábamos leyendo la lección acerca de la integridad social, que es algo que tarde o temprano siempre se cometen fallas con respecto a este asunto. Claro. Porque cuando nosotros miramos, usted hablaba de que para que salga un decreto, un DNU, lo que sea, Claro. un decreto de necesidad de urgencia o cualquier ley que nosotros estemos infringiendo, estamos desacatando la ley, después vamos a tener una consecuencia para una multa o lo que Claro. sea para pagar, y después que estamos desobedeciendo a una autoridad que fue puesta y que la Escritura nos asegura que las autoridades en Romanos 13.1 dice que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad Claro. superior Claro. porque por Dios fueron constituidas. Entonces, ¿quién desobedece a una autoridad? ¿Quién infringe una ley? ¿No? Como es, porque a veces con el tema de la conducción de los vehículos, ¿no? Siempre caemos, Claro. los que salimos a manejar por H o por B, por necesidad, por lo que fuera, nos falta el registro. Nos paran, nos hacen, ¿no? La policía. Ahí no tengo registro, me falta una documentación de acá y de allá. Y a veces se termina cayendo en la trampa De coimar. de coimear al policía, Claro. ¿no? De entregarle ahí un dinero para poder seguir, para que no secuestren el auto. O sea que, por no andar en integridad, a veces, como manda la ley, que la ley lo hace para que, o sea, está hecho porque Sí. vivimos en una sociedad, como dice aquí, ¿no? Tem que ser arreglada. Si no hubiera leyes sería Como seria? como cada cual, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad Se o opõe a quem? a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, fíjense, ¿no? Claro. Es servidor de Dios ¿para qué? Para el bien, para el orden. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Dice, pagar a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces está ahí. No es que es una cosa que la ley dice y la Biblia no dice. La Biblia dice. La Biblia exige que yo sea íntegro en mis compromisos, ¿no? Porque es fácil. Es fácil yo llegar para una persona, Martín, cuando la necesito, y por ahí, bueno, mira, ayúdame, tú puedes prestarme eso, tú puedes prestarme tanto que yo estoy necesitado. Si puede pasar, puede pasar. Pero yo tengo que tener compromiso de cumplir lo que yo planteé, lo que yo dijo. Los impuestos, por ejemplo, usted que tiene su comercio, tiene su empresa, Martín, há una preocupación suya en qué? En mantener los impuestos al día, en mantener los encargos sociales de su empleado al día. ¿Por qué? Porque usted sabe que existen leyes. Usted tiene que tener en regla su taller, tener en regla lo que exige, eso, aquello otro. ¿Y por qué? Porque usted piensa, mañana puede pasar una inspección y me agarra ahí, y ¿cómo va a ser? O tener que pagar eso, tener que pagar aquello. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en preservar nuestra integridad social, ¿no? El punto 2, Martín. Dice, ¿en qué consiste la integridad social del creyente? ¿Sí? Hablando de la integridad social. Primer punto decía, ¿qué es la integridad social? Y ahora dice, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué parte le toca al creyente? Claro. ¿No? O sea, ya bastante hemos compartido, pero dice, no debe el creyente limitarse a observar las leyes. Tiene que trascenderlas en su cumplimiento, practicando la justicia requerida en las Sagradas Escrituras. Dice, si nos limpiáramos, si nos limitamos a guardar formalmente las leyes de los hombres, ¿cómo no lo haremos ante la exigencia de Dios? ¿No actúan así la mayoría de los impíos? Ellos lo hacen con miedo de los castigos terrenales. Sin embargo, lo hacemos porque esperamos las recompensas eternas. Además de observar las leyes, nos corresponde amparar a los huérfanos, socorrer a las viudas y ayudar a los más necesitados, según Santiago 1:27. Dice, por lo tanto, dijo Jesús, ¿no? Si nuestra justicia no excede a la de los hijos de este mundo, jamás seremos considerados hijos de Dios. A veces los hijos de este mundo cumplen mucho más. Yo ya he visto caso, es vergonzoso hablar eso, pero es la verdad, de tener amigos que tienen empresa y decir a mí así, amigo, yo no pongo más un creyente para trabajar conmigo. ¿Por qué, pastor? ¿Todos son iguales? No, es porque él tuvo una mala experiencia con algunos e aí puso tudo em um combo. Como ele não é crente, não entende isso, puso tudo dentro de um combo e agora não aceita. Quando de los critérios que ele puso na empresa foi esse: não mais
aceitar De creyentes. tal edad a tal edad que tenga secundaria y que no sea creyente. Entende? Es triste, ¿no? É triste isso. Quando tendria que ser ao revés. Un requisito. Claro, um requisito diz, não, é crente, bueno, vai trabalhar aqui. Então, o que passa? Por la falta de integridade de alguns, se agarra tudo e tira dentro de um combo, pô, aí, e está. Então, se, por isso, aí volvemos o que disse, para que não seja o comentarista de la Igreja de Deus, a los gentiles que le hablan. No, es en el texto de Primero Corintios Capítulo 10, 32. Sí. 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, Mira. ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Então, se essa maneira de eu me importar, de não cumprir, não, minhas obrigações como um cidadão, não, e minha integridade social, pode fazer de mim uma pedra de tropeço para aqueles que são íntegros. Aqueles que podiam galgar, podiam chegar, podiam lograr um lugar aí e não pode mais. Por quê? Simplesmente porque meu comportamento, minha forma de portar-se não foi boa e que passa a ser? Eu passei a ser uma pedra de tropeço para os demais, não? E tem mais alguma coisa? No, este punto. Então, se já quedamos aí Tópico 4. muito claro o que foi dito com relação à integridade social, não? Eu tenho que estar consciente de minha responsabilidade como cidadão e como cidadão do céu, como falamos em outra lição, e de la terra, para cumprir com minhas obrigações, se você patrão, se você empregado, seja o que seja, és um cristiano, mas allá de isso, tem suas obrigações e responsabilidades, e há que cumprir, não? Eu não posso falar, aí volvemos a lo que eu puso al princípio. Lo que você puso, pastor? Eu destaquei no princípio. ¿Compromete todo? Não, está acá. Eu marquei essa aí, acá. Aí tem que estamos enquadrados aqui. Com lo que soy, con lo que digo y con lo que hago. con lo que soy, con lo que digo y con lo que hago. A integridade está aí, certo? Lo que digo, lo que soy e lo que hago é que vai determinar se eu sou íntegro ou não. Grave isso. Lo que soy, lo que digo e lo que hago determinará minha integridade. Então, se vigile lo que você é, vigile lo que você diz e vigile lo que você hace. Vamos mais adelante. Punto número 4 habla de la integridad espiritual. Dice, ¿qué es integridad espiritual? Es la fe en el Dios único y verdadero y en la salvación que nos da el medio de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo. La integridad espiritual resulta en que se confíe plenamente en Dios y en consultar su voluntad a través de la Biblia Sagrada, que es su inspirada e inefable palabra. El punto número 1 habla acerca de la confianza de Job en Dios. Quando eu incluso nessa leitura de comentarista, eu marquei aqui, diz lá, a integridade espiritual resulta
em que se confie plenamente em Deus e em consultar sua vontade através da Bíblia Sagrada, que é sua inspirada e infalível palavra. Aí diz, a confiança de Jó, aunque rico, el patriarca jamás puso sua esperança en el oro, la riqueza, digamos. claro, em sua riqueza. Sabia que este, apesar de seu brilho, não podia garantizar-nos a verdadeira felicidade. Ele mesmo lo confessa, não? 31 e 24 de Jó, vamos ver lo que disse. 31 e 24. Dice assim: se puse en el oro minha esperança, e dije al oro, mi confiança eres tu. Se me alegrei de que mis riquezas se multiplicassem, e de que mi mano achasse muitos. Então, a confiança, a integridade de Jó estava em que ele não ponia sua confiança em las que foi ao contrário de sua esposa. A esposa dele, sua confiança estava posta En la riqueza, en la riqueza, y no en la integridad. claro, y no en la integridad. La riqueza, lo que él tenía es lo que hacía ella feliz y contenta. Pero Jó da prueba de que su confianza era a través de su integridad espiritual. Él decía, no, yo no puedo, Su mayor riqueza era su integridad. yo no puedo creer de otra manera. Yo no puedo creer de otra manera. Porque mi Dios me ha hecho. Y lo que dice el pastor en Job capítulo 4, versículo 6, dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Elifaz le está hablando, ¿no? Cuando comienza la charla. Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Sí. ¿No es tu confianza La integridad de tus caminos? O sea que ni la confianza ni la integridad de Job estaban basadas en lo que tenía. No. Por eso Elifaz estaba recordando esto también. Ya no tenía nada ahí, porque cuando sale esta charla, Job había perdido todo. Ya llegaron los amigos para consolarlo, después de estar una semana sin hablar, comenzó la charla, ¿no? Y ahí entendemos por qué Job, en el servicio a Dios, en el servir a Dios, él no dejó de desear en ese aspecto, porque su integridad espiritual hacía con que él creyera en Dios cielo. Es que Dios, bueno, Aunque él me matares, yo en él esperaré. espero, porque yo sé que ele vive e que ele vai se levantar. Eu sei que ele vive. Então, é necessário ter cuidado com esse tema que toca muito a nós, não? Porque os demais toca a todos creyentes, e não, pero esse toca diretamente a los creyentes, porque habla de uma integridade espiritual, e que eu não posso falhar com isso, porque se minha integridade por encima de tudo, conseguir lograr como Jó logrou. E não sei, você puso também alguma coisa, tem algum texto aí? Acá hay un texto que habla acerca de lo que la integridad significaba para Job, ¿no? Es Job capítulo 27, versículos 5 y 6, dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No reprochará mi corazón en todos mis días.
Gloria a Dios. Solté en algún momento la integridad, el corazón debe reprochar. Claro, claro. Es lindo ese pasaje y es importante, hermano, nosotros atentarnos para una cosa. Mire, las circunstancias, ella não pode cambiar-me. Eu não puedo cambiar mis princípios, mi integridade a la causa de las circunstâncias. Porque quando citamos aqui antes de empezarmos, e citamos hasta mesmo Josué, não? Quando estava em todo aquele pueblo, começou a pensar e claudicar em dois pensamentos, começou, e eu no caso anotei acá, 24:14, ¿no? claro, e eu pus assim, para combater a divisão, não, do serviço de los israelitas, tinham para com Deus, ao mesmo tempo que para os falsos deuses, Josué lhes exortou que procediera com integridade. E dijo lo seguinte, capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A Jehová. Ou seja, aí volvemos ao que dijimos no começo. É uma opção. E eu tenho que vigilar, tenho que disciplinar. Porque quando falamos de um monólogo, hablamos de usted hablar de si para si. Incluso o salmista usa o monólogo, não? Quando ele diz, por que te abates, oh alma minha, dentro de mim? Hasta aí está bem, pero ele diz assim, espera em Deus. Ele pensa com você, isso é uma disciplina. O crente tem que ter essa disciplina, de quando as coisas querem apontar para em outra direção, como o coração. Esse texto que você acabou de falar é perfeito. Aunque a integridade for apontar para outro, mi coração. Entende? Então, sim, é uma disciplina. Você tem que se disciplinar, não? A actuar com integridade. Porque quando hacemos assim, vamos lograr como Jó logrou. ¿Hay más algún pasaje, Martín? No, hablando así hablando de la integridad espiritual, la Biblia en el Antiguo Testamento en varios textos habla de que tenemos que ser íntegros, el salmista sobre todo, ¿no? Íntegros de corazón. Claro. Porque hay mucha gente que es íntegra, que usted la ve, que parece íntegra, pero no afecta todo el ser como usted nombró hoy. Afecta tal vez la parte física, pero no afecta, aparente. Pero el corazón no. Por eso Dios apunta siempre al corazón, porque el corazón es el centro de todo, ¿no? Sí. Por eso la Biblia dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale. Lo que sale. Entonces, es el punto, ¿no? Y el conflicto va a estar siempre, como dice usted. Sí, el conflicto va a estar siempre. siempre. Porque, a ver, es una constante de renuncia. Yo creo que no está mal sentir, tener un mal pensamiento a veces. El tema, lo malo del mal pensamiento es como dice Santiago, es ponerlo, dedicarle tiempo, porque eso se transforma en un mal deseo, un deseo desordenado. Como dice el escritor, yo nunca jamás voy a impedir un pájaro volar sobre mi cabeza, pero lo puedo impedir de posar. Claro, bueno, ahí está. Los malos pensamientos pasan, ¿no? Pero uno no tiene que dedicarle tiempo ni darle lugar en el corazón para que él no se convierta en un hecho, ¿no? Hablando del servicio a Dios también, sí. El Salmo 33.1 es un texto
y me llamó mucho la atención también, habla acerca de que 33:1 dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La adoración a Dios, cuando uno es íntegro, es hermosa. es hermosa. Es hermosa. Por eso muchas veces usted habla acerca de las personas que muchas veces llegan a la iglesia y le pregunta a uno cómo estuvo el culto. Claro. Y más o menos. Y al otro dice, no, fue una gloria, Dios habló conmigo. Sí. ¿Por qué? Porque no adora, no, tal vez falta completar la integridad en aquella vida y no se regocija, no. El Espíritu Santo tal vez, como dijo usted hoy, ¿no? Hablando de parte de Dios, ¿no? Tendrá libertad para entrar a mi pieza. Claro. Tendrá libertad para entrar a mi celular. Sí. Tendrá libertad para entrar a mi trabajo, computadora. donde yo compro, donde yo vendo. ¿Será que hay libertad? Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿No? Y Dios se quiere mover con libertad. Entonces, la Biblia dice, no el salmista, dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Es importante, hermano, entender que la adoración es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Yo soy responsable por mi adoración. Y cómo ofrecer una adoración a Dios verdadera, íntegra, ¿no? El proverbio, aquele texto que lemos, no capítulo 11 de Provérbios, que citei aqui no princípio, antes de pensarmos, que hacía contraste. Capítulo 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Escuchó, hermano, la integridad de los rectos lo encaminará, pero la perversidad de los pecadores lo destruirá. E eu hizo acá contraste, não? E observe usted os contrastes mencionados en este proverbio. El contraste de los rectos y de los pecadores. El contraste en la calidad moral de cada uno es el de los rectos es la integridad y de los pecadores es la perversidad. Ahora, el contraste con respecto al final de cada uno, o de lo que cada uno espera. Dice así, el contrario es la calidad moral y los rectos, integridad. Muitas veces, aí que pasa, para el perverso, vendrá o que? La destruição, porque dice que destruirá los pecadores la Perversidad de ellos. Entonces, la perversidad de los pecadores hace destruye. Y la integridad de los rectos que hace, lo encaminará. Cuando actuamos con integridad, o que hace la integridad? Nos encamina, ou seja, nos aponta para onde devemos seguir. Pero quando atuamos como nércio, como loucos, através da perversidade, isso entra aí a forma de comprar, a forma de pagar, a forma de vender, a forma de tudo, entra tudo. Quando há perversidade, não? Quando eu hago uma coisa que sei que poderia ser outra para favorecer a pessoa, pero não é isso, eu estou me levando a la destruição. Pero quando eu atuo com integridade, hago as coisas bem, essa integridade me encaminará. Era isso que queria destacar também para los hermanos. Me acordé de un texto ahora, porque a veces se puede estar
Hay situaciones en que a veces tal vez no estamos congregándonos, no estamos viniendo a la iglesia y acontecen, porque es el camino que nosotros escogimos, ¿no? Sí. Dios quita su mano, porque la Biblia dice que Dios no apartará el bien a los que andan en integridad. Claro. Salmo 84:11, ¿no? O sea que hay una guarda, hay una protección, como en la vida de Job lo vemos nosotros. Dios lo protegió. Y a veces nosotros atribuimos que nos alejamos porque andamos en desobediencia, lo que nos está aconteciendo porque nos alejamos. Pero no sé si usted se acuerda que hay un texto que cuando hicieron transportar a los samaritanos al reino del norte, que el rey de Asiria hizo traer gente de Abba, de Cuta, de Sefabaín, Sí. y que la Biblia dice que como ellos no conocían al Dios de la tierra, se lo comenzaron a comer los leones. Entonces hicieron traer sacerdotes de aquel lugar para que se enseñen la ley del Dios de aquella tierra. Sí. Y es interesante porque la Biblia termina diciendo, ¿no? Para encerrar, ¿no? Dice que ellos temían a Jehová, pero servían a sus dioses. Sí. Dice. Y después terminaban diciendo así, ¿no? Dice más o menos, no me acuerdo bien justo ahora. Dice. O sea, ni temían a Jehová, ni servían a los dioses. Dice, así le parecía, solamente que hacían lo que decía la ley, para que no se lo comieran los leones. Pero no hay la integridad en la adoración. Era uma aparência, não? Claro, Eles viam, eles estavam conformados com a é como uno se, aí quando uno aceita a Jesus, ele se convence, ele se convenceu, ele está convencido que aquilo é a verdade, pero necessita se converter nessa verdade, formar parte de ella. Então, eu recebi a ensinança e disse, não, é verdade o que está dizendo. Pero aún eu não consegui me converter nessa verdade, que eu sei que é verdade, pero, por lo tanto, não aún me enquadrei nessa verdade, não? Eu penso que mais ou menos isso é o que... Claro, porque la Biblia dice que ellos temían a Jehová. Sim, teria um temor, disse, não, isso é verdade, esse verdade, Deus aí, sim. se esse Deus é assim, tem que Si assim. yo no voy, Dios me castiga, Claro, pero en su corazón servían a sus dioses. claro. Ahí falta la integridad. É integridade. Quando habla de área social, Martim, para só deixar esse texto, porque eu lo anotei e não lo citei, Provérbios capítulo 11, versículo 1, e depois capítulo 20, versículo 10. 11:1. Claro. 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y Capítulo 20, versículo 10. pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. E eu puso acá, em nossos negócios com as pessoas a quienes servimos, com nossas ventas, produtos, trabalho, etc., a quienes nos hacen trabajamos o les compramos sus produtos, requiere de nosotros, los hijos de Dios, la práctica de la integridad. Si algo usted vende por kilo, por ejemplo, un día de eso una hermana vino a hablar conmigo y dijo, pastor, no sabe lo que me pasó. ¿Qué pasó, hermana? Yo fui a una quesería para comprar queso y bueno, y el muchacho, yo pedí medio kilo, poné medio kilo de queso. E o muchacho me puse medio kilo de queso. E aí, quando eu agarrei um pedaço de queso, eu disse, não é meio quilo acá. Ele disse, não pode ser. Eles acostumados com essa coisa, com peso de comprar, não há. E disse, mira, me parece que não há meio quilo. Se há, puso. A pessoa Decía que había medio quilo. Ele, bueno, sabia, já foi outro negócio, pesa isso aqui para mim. E teria 250 gramas. E ela já foi no outro e disse, pesa aqui, 250 gramas. O que passa? Ela já volta, já diz, ponga o peso correto, porque aí tem 250 gramas. Então se passa
pode passar ou um crente ser tentado, não? Em seu negócio, em sua coisa, ser tentado, dizer, não, a crise está difícil, a coisa, a prata, então se vamos entrar, não. Jó lutou, aún sendo apretado por Deus, provado por Deus, ele disse, aunque ele me mate, ele vai me matar, pero eu confiarei em ele. Então, isso é importante, irmão, em todos os negócios que vamos fazer, sermos íntegros, porque a integridade é que nos hace lograr o que Deus tem para nossa vida. ¿Alguna cosa más, hermano Martín? Ya casi 2 horas. La conclusión dice, ¿retiene usted su integridad? ¿O se ha conformado a este mundo? Quienes lo rodean, ¿puede dar testimonio de su idoneidad moral y espiritual? ¿Muestra su vida un rechazo al pecado? ¿O un apoyo a las cosas que vienen ocurriendo en este siglo que está bajo el maligno? El apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y todo termina diciendo, ¿no? Para que sepáis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ya se pasaron 1 hora y 50 minutos, ¿no? Sí. Vuela. Pero Dios bendiciendo a cada um de los hermanos, ¿sí? Não deixe de estar participando desta escola bíblica. É alimento para tu alma, não? E aqui é onde aprendemos o que não sabemos, quitamos nossas dúvidas e seguimos adelante. Que Deus siga bendiciendo a cada um de los hermanos de acá, de los demás países que estão participando, que as manos do Senhor estejam visitando sua casa, visitando sua família, bendeciendo a usted, bendeciendo a sua família, a los suyos que estén em sua casa, que estén fora de ella, que as mãos do Senhor estejam alcançando a cada um de ellos. Vamos seguir estudando a palavra de Deus nesse período tão difícil de pandemia. E creio que nosso Deus há de nos levar adelante, assim como nos ha prometido. Pero nunca se olvide que você tem que ser um cristiano íntegro. Você tem que retener sua integridade em qualquer circunstância da vida, porque ela nos levará a logros, ela nos levará a recompensa que nós outros não imaginamos. Deus tem muito mais para dar-nos, mas necessitamos preservar nossa integridade. E se aún não lo soy, tenho que buscar a integridade em Deus para ser um verdadeiro cristiano. Amém? E na próxima semana vamos estar estudando a lição de número 6, el lugar del diablo en la prueba de Jó. El lugar del diablo en la prueba de Jó. Vamos estar estudando esta lição de número 6. El día viernes estaremos de vuelta. Yo de mi casa, ustedes de sus casas, pero juntos estudiando la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Hermano Martín, sus saludos finales y la oración. Amén, mis hermanos. Gracias a Dios damos por esta oportunidad, nuestro pastor por la consideración y que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿no? Ese es el deseo de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ministre esta palabra en nuestros corazones. Oremos, querido Dios y Padre. Oh Señor, te estamos te agradecidos, alabamos, Señor, de poder estar te damos gracias, aquí Señor, en este lugar, por todo, tu Señor, palabra, que compartimos Señor, siervos, Señor. en ese día. Te pedimos, Siga Padre, bendiciendo, hermano Martín, su familia, Señor, ministre los hermanos que tu están, palabra, Señor, la vida ahí de cada uno de tus participando, siervos, Señor, esos que están de este participando estudio. aquí Oh en Señor, Argentina, de otros aplique países. su corazón, Bendice Señor, la vida de tu para que ellos pueblo, puedan Señor. crecer Ayúdanos y para prosperar, que podamos avanzar perfeccionar cada nuestra vez más. integridad, Sí, cada vez Señor que nos Jesús, acercamos a ti, a tu ayuda, palabra, Padre, Señor. fortalece. Te pedimos, Sí, Señor, te Señor, agradecemos en el nombre de de Jesús. Jesús. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el grande amor de Dios, la comunión, la consolación del Divino Espíritu Santo,
sea con nosotros hoy y siempre. Usted dice amén. Que Dios siga bendiciendo vuestras vidas en el nombre de Jesús.